Olá, seja bem-vindo aqui no My Nature Color e eu vou estar falando aqui sobre a Oprah Winfrey, que é uma apresentadora americana de televisão e ela está há anos aí, também acaba influenciando na forma como ela utiliza as cores, as roupas. Bom, ela tem uma personalidade aí, uma pessoa que comunica muito, que gosta de público, gosta de fazer brincadeiras. A gente vai acompanhar aqui, então, a análise de coloração da Oprah. A gente vai ver aqui, mesmo ela tendo estilista, e muitas vezes aí ela tendo provavelmente pessoas que façam análise de coloração, tem toda uma equipe, mas ela brinca com as cores e nem sempre ela vai harmonizar. E a gente vai observar aqui algumas coisas que se fazia muito, a gente vai ver imagem lá dos anos 80, que se fazia muito, que tem pessoas que ainda fazem, que é repetir a maquiagem igual a da roupa. Bom, isso é algo que não é tão simples, porque você tem que ver bem se as suas cores são cores aí da sua roupa, são as cores que têm a ver com a sua coloração natural. E pode ficar algo datado, assim, não fica algo moderno, dependendo. Às vezes fazer essa quebra é muito interessante e até melhor. Então vamos ver aqui. Já começo a falar aqui dessa. Ela tem uma característica, eu já fiz aí um vídeo da Michelle Obama. Elas têm algumas coisas parecidas, né, em termos de características. E é interessante, assim, ela cairia aí numa cartela que pode se dizer uma cartela que quem trabalha com as duas estações, aqui a Oprah seria uma cartela aí de inverno. E aí tem variações de inverno, né? Bom, no caso aqui, para quem tem essa característica de profundidade e queira fazer essa variação no seu cabelo para que não fique tão distante do seu natural, veja como essas variações que foram feitas aqui, essas mechas, tem um acobreado, um avermelhado que não sai muito da variação aí do escuro, da profundidade. Então mantém um pouco e um pouco aí. Ela tem um cabelo escuro que ela sempre teve, né? E indo para um marrom, mesmo seja um marrom, mas é um marrom mais para um frio do que para um quente. Bom, a gente consegue ver aqui nessa imagem aqui da Oprah, o que a gente vê aqui? Bom, ela tá com esse. A gente vai ver aqui entre o cinza, entre o prata e o dourado. A gente percebe aqui que esse vestido, em termos de textura, em termos de o corte, é muito bem feito, de acordo com o corpo dela. A Oprah, ela é voluptuosa, né? Ela tem curvas e ela tem cintura. Ela tem busto também, então esse degote aqui, mostra bastante a pele. Então ele segue bem as características do tipo do corpo da Oprah, né? É um vestido trespassado. Geralmente, lembra aqui uns trespassados, apesar dele ser longo, faz esse trespassado na frente. Ele é muito bom para todos os tipos, desde que o trespassado, o vestido envelope, né? Ele serve para todos os tipos de corpo, ele vai se moldar de acordo com. Foi uma das maiores invenções aí, o vestido que acaba sendo envelope. Então, em termos de textura, ele não é muito armado, como se fosse um acetinado, então ele segue um pouco essas formas, essas curvas da Oprah. Mas quanto à cor aqui que a gente está vendo, esse cinza, ele não é que ele fica mal, mas ele acaba se misturando, talvez com a profundidade aí da pele. Ele fica bem em relação ao cabelo, faz aí um determinado contraste, mas em relação à pele dela, não fica muito. Ela não fica muito em evidência, perde um pouco da característica da cor aí da pele dela. Quando a gente olha aqui para o dourado, tem esse dourado, é um pouco de brilho. Ele acabou, enquanto que aquele ali tirou um pouco da cor da pele da Oprah, porque ela tem uma cor aí puxando para um canela, tem um pouco de um calor nessa pele aparente, então acabou deixando pouco esverdeado, mas um pouco amarelado até demais. Enquanto que aqui, mesmo que seja um dourado, que como se fosse aqueles lavados, tem um certo brilho, deixou ela um pouco mais alaranjada, vermelha. Então não são as melhores cores aqui,
que dariam para ela. Novamente, como ela tem bastante busto, degote é algo que fica super bem para ela. Quanto mais pele ela mostrar, para quem tem essa característica, fica bem interessante de mostrar mais pele, alonga também, né, o pescoço e dá essa feminilidade que ela tem. E o vestido, novamente, seguindo as curvas, é acinturado, fica super bem para ela em termos de modelo aí do vestido. Então a gente vê aqui o que acontece. Aqui repetiu aquela coisa que eu falei, repetiu a maquiagem do tom do vestido. É um acetinado muito claro, talvez muito claro para ela. E como ela tem essa característica de profundidade, deu muita luz aí nos olhos, esse acinzentado muito claro, não ficou muito. Não, deixou os olhos dela, apesar do claro deveria. Mas deixou os olhos dela achatado, não é algo que fez com que os olhos dela ficassem em evidência. E esse batom aí muito que tá um pouco alaranjado, um pouco pro quente. Bom, a maquiagem acho que eu mudaria um pouco, de repente um pouco mais para um rosado, para um tom um pouco mais frio, não tão quente quanto esse. Que aí estaria mais... Aqui a gente já tem uma outra imagem aqui da Oprah, então a gente vê que a gente já começa a perceber que muito brilho, muita saturação é algo que acaba ofuscando ela vai ficar em segundo plano, ela desaparece. A gente vai ver aqui nessa imagem aqui em zoom, o óculos até ela repete nos acessórios, ela acaba repetindo nos acessórios geralmente o que tem na roupa, para dar um balanço aí. Mas a gente percebe que nessa imagem a gente não tira os olhos dessa roupa, é muito brilho, muita saturação, que acaba fazendo com que a gente não perceba, a gente não consegue tirar o olhar aqui da roupa. E também uma outra coisa, que quando tem muito brilho, esse tipo de tecido, hoje que a gente encontra muito aí, porque voltou aquela coisa dos anos 2000, o brilho, tem que tomar muito cuidado, que quanto mais luz, quanto mais brilho, mais aumenta, mais vai expandir. Então, se tem partes do corpo aí que a pessoa não está querendo mostrar, vai aumentar mais ainda. Então, perceba que mesmo esse vestido sendo acinturado, né, marcando a cintura, mas como tem muito esse brilho, o busto dela fica mais em evidência aqui, acaba aumentando. Então, o interessante é botar mais degote, né? Tá muito fechado, abriria um pouco mais. Então, tem coisas aqui que eu não acho que ficou muito a ver com mostrar a beleza dela naturalmente, né? E aí a joia repete, um pouco de brilho aí, mas perceba como ela se mistura, e o acinzentado, novamente, acinzentado muito claro na sombra do olho, então acaba iluminando demais e não tem muito a ver com as características da pele, essa maquiagem também. O batom que tem, novamente, esse batom tem um pouco aí de calor, mas perceba que a gente não consegue ver muito a definição do rosto da Oprah. Quando a gente vai aqui, vamos ver uma outra, perceba aqui que ela já trouxe um pouco mais da profundidade, é um prata, mas é um pouco mais fechado, um pouco mais chumbo, tem um certo brilho. Então a gente já começa a ver a Oprah aqui. Novamente o degote da roupa, mostrando os ombros dela, isso já fez com que a beleza dela ficasse mais à mostra, trouxesse essa coisa mais sexy appeal, que ela tem também um pouco dessa feminilidade, mas nada que ficou vulgar, fica elegante. Acinturou bastante aqui o estilo da roupa. Marcar a cintura para ela, marcar a cintura é algo que ela pode fazer bastante. Ela provavelmente tem uma característica aí, ela é voluptuosa, né, como eu já disse, tem bastante linhas femininas do yin, a gente vê até no rosto dela, o rosto é um pouco mais oval, tem as linhas aí que seguem do corpo, ela tem mais carne, ela tem mais busto, ela tem mais essa coisa do feminino, mais do que linhas angulares, linhas retas. Então, seguir essas linhas, marcar bem a cintura, que é o que ela
fez bastante, a gente vai ver bastante aí nas imagens. Essa mistura de texturas, ou mistura aqui de, mesmo sendo, tá na mesma profundidade, mas tem um pouco de brilho, e tem essa profundidade aí de um azul esverdeado na saia. Então ficou tudo bem harmônico. Quanto aqui na maquiagem dela, perceba que ela gosta de repetir, aí repetir o tom do brinco, que repete aí da saia, depois tem o sapato, acaba repetindo a parte da blusa, tem o tom escuro, o tom profundo, os óculos traz essa informação. Quando a gente olha o conjunto todo aqui da Oprah, a gente consegue ver ela como um todo. A pele ainda ficou melhor do que aquelas outras, traz um pouco mais dessa cor, um pouquinho do calor que ela tem na pele, mostra. O batom aqui é puxando para um rosado, é um tom mais frio. E perceba como a sombra aí do olho já puxou para um escuro, para um cinza mais com uma certa profundidade, não é aquele claro, aquele brilhante, que seriam para aquelas pessoas que têm características, pode-se dizer assim, de pigmentos mais frios, mas que elas estariam naquela outra cartela, aquela tipo de maquiagem, aquele tipo de cinza com um pouco mais claro, indo mais para o branco. Ele fica bem em pessoas que têm características mais claras, pessoas que estariam naquela característica de cartela mais de verão. Então, pessoas que são com essa profundidade, têm uma característica mais do inverno aqui, não vão ficar bem com essa característica de maquiagem do verão. Então, a gente consegue comparar aqui o cabelo também, tem muita informação aqui. A gente vai ver depois outros, ela fica super bem com cabelos com certo movimento, cabelo um pouco mais natural do que esses cachos. Aqui ficou super bem nessa imagem que a gente está vendo da esquerda. Então perceba como a gente tem mais definição. Ali ela ficou com um tom mais alaranjado e tem o brilho, e os olhos acabam ficando aquilo que eu falei, a gente vê mais definição do olho da esquerda que o da direita, aquele branco, prata, muito claro, que combina com a roupa, aqui ilumina bastante, ela fica com áreas do rosto, a gente vê na imagem da direita, com áreas do rosto, a testa num tom mais vermelhado, uma parte do rosto mais puxando para o vermelho, depois vai ficando aqui na zona T, né, que a gente vai vendo aqui nessa região, aqui está mais claro, então iluminou demais, não ficou bem aqui nessa que ela está usando, quando é muito claro. Aqui já é um cinza com essa profundidade, ela consegue estar usando, a roupa também, ela usa bastante essas mangas que acabam sendo bufante, e a cinturar aqui, que é uma coisa que ela faz bastante, que a gente já viu ficar super bem para ela, com essa blusa, a calça, ela tá nos neutros, em cores monocromáticas, ficou super bem para ela, mas ainda assim, ela precisa de botar um pouco mais de cor, assim, não acabou esse da direita, fica bonito, fica elegante, combina super bem com o cabelo, mas você não vê muito definição do rosto quando você já vê aqui no da esquerda. No da esquerda tem essa profundidade, mas já vai mais para um petróleo, já tem um pouco de cor, tem um pouco de cor nessa pigmentação da roupa da esquerda. Então perceba como trazer essa profundidade, enquanto que ali você tem um tom mais médio da imagem da direita, é como se a pele tivesse mais ou menos no mesmo característica de profundidade da pele, então meio que se mescla. Você não vê essa separação. É interessante quando você harmoniza que você vê uma separação, você vê cabelo, você vê pele, você vê roupa, e como acontece com aqui na esquerda. Na esquerda você está vendo, o cabelo, apesar do cabelo dela estar mais escuro também, está mais para o natural. O tipo do cabelo também, quando ela bota mais volume para o rosto, quando ela deixa menos volume, com um pouco, como da direita. Da direita que tem menos volume, só tem mais volume aqui embaixo, ela fica com o rosto maior. Então, botando mais volume, como ela botou aqui no da esquerda, o rosto dela já fica menor, mas ao mesmo tempo esse cabelo preenche, dá um certo volume aqui em cima, que harmoniza com o corpo dela, que ela é uma pessoa que tem volume, né? O corpo dela tem mais curvas, o corpo dela tem, então fica muito mais
moderno do que essa imagem aqui da direita, muito cacho, cabelo muito comprido, fica mais uma coisa mais datada, enquanto que aqui fica da esquerda acaba esse tipo de cabelo, essa cor harmonizando, então fica um pouco mais moderno, apesar de ser um vestido clássico. E, novamente, ela usa bastante esse degote, esse trespassado aqui. Mostrar a pele para ela é super importante, fica super bonito, super elegante. E a cinturar também, né? Marcar a cintura. Aqui é uma imagem da Oprah, mas ela é mais jovem, então aqui já é uma imagem dos anos 80, então ela tem uma característica aí, era comum das pessoas usar muita maquiagem nessa época. Mas você percebe com uma característica natural dela, o cabelo bem escuro, os olhos escuros. Ela tem essa pele com esse um pouco desse calor, ela cairia provavelmente aí numa pele mais oliva. A gente vai conseguir ver aí que ela tem o contraste dela, pele, olho, cabelo, é um contraste mais médio. Portanto, isso significa o quê? Que ela não pode estar usando nem muitas diferenças em termos de valor de cores, ou mesmo de preto e branco, como a gente vai ver aqui. Né? A gente vai ver essa informação do contraste dela, que ela não pode estar usando. Se ela quiser usar muito claro, ela tem que usar uma cor intermediária, só muito escuro, também tem que usar uma cor intermediária. Mas perceba como, mesmo aqui, sendo uma maquiagem mais exagerada, que era bem típica dos anos 80, ela consegue usar. Tem essa cor de batom, puxando para um pigmento também um pouco, apesar dela ter esse calor na pele, mas esse batom puxando um pouco para esse rosado, esse calor que tem um pouco do frio, entre o frio e o quente. Não é um pigmento só frio, não é um pigmento só quente. Então ela consegue estar usando esse tipo de batom, de maquiagem. O olho está bem marcado, a boca bem marcada, esse é típico da época. Então a gente consegue ver aqui como ela fica bem, ela consegue usar muito bem o preto. Aqui ela está brincando com texturas, a textura mas é a imagem lá dos anos 80, então tem brilho na roupa, dos botões, mas tem essa diferença de textura. A blusa e a bota tem um tipo de textura, uma coisa mais couro, mais feminina. Aqui ela é mais jovem aqui, então esse tipo de degote para ela fica bem. E o preto, não precisa ser só o preto, qualquer cor escura ela faz isso, né? Faz com que, como se tivesse algo que a cor acaba diminuindo, do que um claro que acaba expandindo. Então, ela tá harmônico aqui, tá também no monocromático, um preto, puxou para um cinza, combinou com o cabelo dela, a maquiagem aqui que a gente viu, a gente vai ver aqui, né? Como é que a gente vai ver em zoom. Então, a gente perceba como a pele dela tem esse tom que vai puxando para um tom, tem um calor, esse canela, puxando um pouco pro laranjado, bem uma pele oliva, porque ela consegue usar muito bem os pigmentos frios. Ela engana olhando assim, tem uma pele mais quente, mas ela consegue, a gente está vendo aqui, que ela consegue usar o preto, só que não é todo tipo de preto, mas ficou super bem o corte de cabelo para a época, então é algo que harmonizou bastante. Já está usando, fazendo essas brincadeiras, ela consegue fazer usando um pouco de dourado, mas a proporção é pequena, então tem os dourados nos botões. Tá super bem essa harmonia aqui, ficou, apesar de a gente ver que é bem anos 80, tipo do corte de cabelo, mas ela consegue também usar um tipo de cabelo curto e dar esse volume aqui em cima, um pouco menor, então o rosto dela também, né, afinou, acaba fazendo essa diferença aí do rosto que a gente vê hoje, dependendo do tipo de cabelo que a pessoa usa também, vai afinar em determinadas áreas, depende de onde você coloca mais volume, colocou mais volume aqui, então acabou afinando, né, diminuiu aqui, acabou afinando essa área aqui do queixo. Então, a gente vê aqui uma outra imagem dela, a gente vê que ela está muito elegante aqui, com esse preto. E, novamente, para ela... Então, perceba como ela tem... Quando ela mostra aqui, ela acaba fazendo uma linha horizontal, que ela faz aqui nesse vestido preto, que vai de ponta a outra aqui nos ombros, ela mostra bem os ombros, o cabelo curto. Então, é bem sensual esse vestido, é muito elegante.
Então acaba mostrando bastante pele, aumenta. Então perceba como acaba fazendo essa ilusão de ótica. Aumentou, botou uma linha horizontal, aumentou aqui entre o ombro a ombro, e quando você não percebe, porque ela é uma pessoa que ela tem busto, mas essa linha horizontal e quando faz essa cintura, deixa ela como se fosse um pilão nessa parte aqui de cima. Então, acinturou bastante, então trouxe bastante dessa informação da feminilidade. E é claro que aqui o corte do vestido, ajustado bem no corpo da pessoa, é uma coisa que a gente tem sempre que pensar. Quando você compra uma peça, principalmente nos dias de hoje, é muito chamado fast fashion. Então, todas as roupas, a gente tem diferenças no nosso corpo, ninguém tem um corpo igual ao outro. Então, a parte da frente nunca é igual atrás. Então, provavelmente você vai ter que fazer ajuste, porque a maioria das roupas nesse estilo de produção rápida, ela é feita como não é pensada em curvas, que são variações de curvas, né? Um corpo pode ter vários formatos, uma pessoa pode ter um tipo de formato em cima, um formato embaixo e atrás uma coisa também. Então nunca é igual. Essa definição que as pessoas acabam usando, ampulheta, invertido, pode haver mistura dessas linhas e forma, não é só isso. Isso é uma definição muito utilizada, mas eu costumo trabalhar com todas as linhas e formas, tanto na frente quanto atrás, para poder verificar exatamente, e costumo indicar que a pessoa tenha alguém que ela confie para fazer os ajustes. Quando você faz o ajuste da sua roupa para você, você acaba passando também essa informação de elegância, porque não vai ser algo que está muito apertado para você, não vai ser algo que está muito grande também. Então, voltando aqui, a gente consegue ver nessa imagem que o preto ela consegue usar muito bem. Quando a gente vê aqui na maquiagem, então perceba como esse preto, essa cor aqui que ela está usando, a pele dela ficou fabulosa aqui, trouxe essa cor que ela tem. Então, e a gente vê essa definição, o cabelo, a gente vê o rosto dela, a gente vê pele, mesmo de longe, a gente vê a Oprah aqui. É uma das imagens mais bonitas aqui que eu encontrei para fazer esse vídeo aqui que eu trouxe, que ela ficou super elegante. Então, e só trouxe esse pequeno detalhe, esse elegante usando algumas pérolas, algum brilho, que não é muito brilho, usando aqui provavelmente pode ser um diamante aqui e as pérolas. Então, trouxe pontos de luz, que não é muito, não ofusca. Trouxe pontos de luz nas joias, que deixou mais elegante, deixou uma coisa clássica, elegante, feminina, sexy. Então tá muito bonita essa harmonia aqui, e ela consegue usar super bem este preto. Aqui a gente vê que a de fotografia, que ela tá usando preto, mas a gente percebe aqui que tem uma modificação aí algum Photoshop, mas mesmo assim a gente percebe que tem essa variação de um contraste médio, ela consegue usar preto, essas informações, usar um pouco de luz, pontos de luz na roupa, que ela fez para essa fotografia, fica super elegante também, para ela fica super bem. Se você tem essa característica de profundidade, que você consegue usar preto, botar pontos de luz, que pode ser uma prata, dependendo da pessoa. No caso dela, ela consegue usar alguns tons de dourados lavados e também algum tipo de prata, não pode ser muito cintilante também, que seria uma prata mais mate, uma prata não tão brilhante, né, que fica bem para ela. E a gente vê aqui um outro exemplo, que ela tá aqui no tapete vermelho, tá lindíssimo esse vestido aqui. Tem essa profundidade, e esse vestido, ele é puxando para aquele azul. Então tem bastante desse pigmento também. É um escuro, não é um preto, mas é um pigmento que se mistura, né, com o azul, com preto petróleo, mas tem essa profundidade, como fica bonita essa cor para ela. Essa é uma cor coringa também, para usar esse tipo de cor. Não fica, ela pode estar usando preto, como pode estar usando esse tipo de azul. Sai um pouco dessa variação do tom escuro preto, apesar dela conseguir usar muito bem. E, novamente, os pontos de luz que ela colocou aqui é no braço, aqui que ela botou umas pérolas, repetiu aqui a bolsa que ela está carregando, né, é do mesmo tom praticamente do vestido, um pouco prata,
Ela faz essas misturas. A maquiagem também ficou bem, o degote, novamente, a cintura, ela usa bastante disso, né? Bota bastante. Como ela tem, como ela tem curvas, é importante, então, marcar a cintura, que ela consegue, para ela fica super elegante. Geralmente as pessoas voluptuosas que têm curvas, marcar a cintura é algo que elas devem fazer sempre que possível. Fica super bonito, define mais o corpo. Aqui a gente já vê ela novamente com um preto. Então perceba que mesmo com preto. E ela gosta de fazer essas brincadeiras com os acessórios. Então a gente vê aí novamente aquele degote mais reto, que acaba fazendo com que os ombros dela fiquem mais largos. Então dá essa ilusão de ótica que ela já tem, né? Mas fica mais acinturada ainda, ela fica mais feminina, e o preto também, uma cor escura, e ela tem também essa curva que pega nas cadeiras, então o tipo do vestido bem ajustado na manga, e acabou aí trazendo bastante essa informação aqui. Ela tá bem uma ampulheta aqui, tá bem elegante com esse vestido. E a gente vê aqui essa informação quando a gente olha mais de perto, que tem um pouco de uma renda, é outra coisa que está bem forte esse ano, né? Todos os tipos de renda, brilho, bem aquelas coisas dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, vem vindo, 2000, que a gente acaba aí encontrando aí nas lojas. Então perceba que não precisa ser totalmente tudo renda, totalmente mostrando bastante, fica muito mais elegante quando você faz uma coisa sutil, fazendo essa sutileza, marcando nos locais certos, fazendo degote, como fica elegante, não fica uma coisa que parece que mostra, não fica muito mais mistério. E ela brinca que também ela consegue usar a armação do óculos, que ela usa óculos também, né? E ficou super bem, ela gosta muito de usar a armação mais redonda. Ela tem essas informações, né, de uma pessoa que tem muito mais curvas do que algo mais linhas. Então ela usa bastante, fica bem pro rosto dela. O corte de cabelo também. Aqui já deu um pouco mais de movimento, já não tem não tem tanto um cabelo tão ondulado, mas tem o cabelo dela naturalmente ela tem, né, bastante ondas no cabelo, mas esse cabelo aqui também ficou bem para ela. Então a gente vê aqui ela de perto, a pele dela fica muito bem nesse preto, traz essa cor laranjada. A sombra do olho é um cinza chumbo, também ficou bem. O batom, ela foi escolhido um pouco um batom um pouco do quente, um pouco alaranjado, com certo brilho. Poderia também estar optando aí por uma cor mais rosada também. E essa ideia, né, que se tem que saúde, saudável, que a mídia sempre passou, que bronzeado é elegante, é bonito. Então, principalmente nos Estados Unidos, os americanos adoram, né? Principalmente até fazer a parte de ficar bronzeamento artificial, principalmente em Hollywood, eles gostam muito. Califórnia, Hollywood, é uma coisa que o pessoal de muito tempo, e eles continuam. Então, não necessariamente, mas é algo que a gente percebe bastante nas maquiagens dela, quem maquia, o maquiador, é algo característica, não sei se é característica dela também, se é uma característica de seguir tendência ou de costume, mas a gente vai ver bastante como eles usam bastante essa maquiagem alaranjada, e em alguns momentos até que ficam bem, mas se usar muito fica muito artificial. Não é o caso aqui, até que ficou bem a maquiagem para ela. E a gente vê aqui novamente esse vestido que a gente viu, que é um azul. Então ela faz, só para comparar essa brincadeira aqui de textura. Nessa imagem aqui da direita não está muito nítido, porque tá vendo que ela está usando um preto acetinado, e parece que ela ficou mais acinzentada, ver talvez a maquiagem ou talvez a luz que foi batida essa foto, então não dá para ver muito. Mas a gente vê esse degote que para ela também fica super bem, tipo império, e tem esse degote aqui no busto que acaba fazendo como se fosse um coração.
acaba ficando super elegante, super bonito, faz essa brincadeira de texturas, tem esse cetim em cima, com essa coisa mais de brilho embaixo, acinzentado, um contraste, a gente vê, porque no da esquerda ela tá usando uma cor monocromática, cor única, de uma profundidade, tem uma certo brilho muito sutil, mas não tem diferença. Tem brincadeira de textura, ela usa bastante isso nas roupas dela, mas aqui no da direita, além da textura, também tem essa variação de valor, aí essa variação do claro para o escuro. Então, vai variando, segue o escuro em cima, que fica super bem para ela, e vai indo para um médio até um bem claro, mais na barra da saia, aqui no da direita do vestido. Então, perceba que não é uma coisa... É uma variação média aqui de contraste. Então, quando a gente olha o conjunto, a gente consegue ainda prestar atenção na Oprah. Só que, como eu falei aqui, eu não consegui uma outra imagem melhor para trazer, então... Mas provavelmente pode ter sido a iluminação onde foi tirada essa foto. Aqui, o que acontece? O cabelo dela tá preso, que é algo que eu acho que não favorece muito para ela. A roupa tá muito clara, a gente até fica piscando aqui, não consegue tirar os olhos do vestido. Apesar de ter escuro, tem o escuro na armação do óculos, escuro no cinto, escuro no sapato, que vai fazer essas ligações quando a gente olha. A gente tenta olhar para o conjunto todo, só que até incomoda um pouco essa claridade. Talvez também a claridade de onde foi tirada a foto, mas não ficou aí muito bem para ela usar esse tipo aqui desse branco. Não foi o que mais favoreceu. Aqui uma imagem também provavelmente parece que foi mexida, mas perceba como isso é uma característica de pessoas que é no caso dela, mesmo que ela esteja lá numa cartela que lembra muito do inverno, ela não usar muita saturação, um branco muito claro também para ela, então tem variações de branco. Então veja que nessa imagem da direita, esse branco aqui já tem mais a ver com, a gente já vê essa separação de pele, de cabelo, de olho, do que essa da esquerda. Da esquerda a gente vê uma coisa só, o rosto dela não tem muita definição, se perde um pouco nesse preto, aqui nesse contraste, acaba fazendo branco, ilumina muito, mas aqui nessa outra imagem já fica uma coisa mais harmônica, a gente já consegue ver a definição dela. Então perceba que existem variações de branco, um branco um pouco mais quente, um pouco mais frio, intermediário. Então a pessoa tem que saber exatamente quais são os brancos que melhor lhe favorecem. Quando é um branco que ilumina muito, a gente fica opaco, a gente fica sem brilho, a gente parece estar desmaiado, doente. E é a roupa que vai aparecer. Então, não é esse branco. Ou quando escolher, então, tons mais baixos, não tão saturados, vai variando um pouco, indo para um branco um pouco mais marfim, um pouco mais bege. Você pode estar testando aí os brancos que você tem na sua casa e tentar colocar, experimentar e tirar uma foto aí para você ver como é que fica, se você aparece, fica bem, se ele fica mais do que você. Aqui é o que acontece, esse branco aqui também ilumina muito. Ela tá com o cabelo mais claro, tá com algumas mechas aí que a gente vê, umas luzes, já foi mais pro quente o cabelo dela. Esse branco também, você não consegue tirar o olho do vestido, você não percebe muito a definição do rosto dela, deixou ela um pouco mais esverdeada também. Aí provavelmente a mistura do vestido com esse tom do cabelo amarelado, a gente não consegue ver muita definição. Aqui já vai um pouco mais para aquele frio, gelo, aquele rosado. É quase um branco com um pouco do frio. Também é algo que acabou aí deixando, então, pode ser que seja a iluminação, mas ela ficou muito mais vermelha. No da esquerda, ela fica um tom esverdeado, amarelo, tira a cor natural dela. Esse aqui tá muito... Vai para o pastel, mas tem muita saturação, também deixou ela mais vermelha. E aqui, novamente, então, perceba como essas cores muito claras, essas cores com muita saturação, mesmo tendo essa variação, tá indo para um rosado, aqui por causa do tecido, aí já mudou o tecido da direita, o cabelo dela já ficou mais quente, os dois cabelos dos extremos, eles estão mais quentes.
Então já muda o contraste, já alterando, porque o cabelo é moldura, o cabelo é a moldura e é a maior parte que cobre o nosso rosto, como é no caso dela. Então, se alterar, se você sair além da sua característica natural de profundidade, você variar, você tem uma profundidade muito forte, você vai indo para o claro, mas ao mesmo tempo, se você ainda tem um pigmento frio do cabelo e aquece ele muito, pode dar esses na hora de fazer, então, porque tem que tentar pegar e descobrir as cores que vão harmonizar, e no caso, você saiu da sua característica, que é uma das partes aí que é do cabelo, então tentar harmonizar a roupa com o cabelo e com a pele, vai muda contraste, muda as cores, e aí tem que pensar como fazer a melhor escolha de cores, fazer uma leitura de cores, porque vai que a pessoa, não quero harmonizar, ela pode escolher isso, depende da imagem que ela quer passar. Então, essa cartela aí tem que estar sendo adaptada para essa nova imagem que ela quer, para esses desejos de imagem, para essas características. É isso que no Nature Color é feito. Então, tem que olhar não só as características físicas, mas a personalidade, o desejo de imagem da pessoa. Aqui a gente está fazendo essa leitura aqui de uma pessoa pública, porque a gente consegue ver exemplos com essas imagens aqui, consegue ver exemplos de quanto que harmoniza, quanto que não, para a gente treinar o nosso olhar, para a gente ver o que está aí, quando a gente olha, que não incomoda, que deixa a gente... dá prazer de ver, a gente não fica balançando entre, eu olho para cima, olho para baixo, olho para a roupa, olho só para uma parte. Então, quando acontece isso, de a gente ficar até perdido, não sabe para onde olha, às vezes até parece assim que ofusca demais, a gente não consegue nem prestar muita atenção, é porque alguma coisa aí não está harmonizando, não está balançando, não é a roupa que está aparecendo, não é a pessoa, é o cabelo que está aparecendo, enfim. Quando harmoniza, a gente vê que tudo traz aquela tranquilidade no olhar, que nem eu falei, traz um prazer de olhar, isso é harmonia. Aqui nessas imagens, a gente vê aqui que é o que acontece aqui. O branco expande, o tipo de roupa, então parece que ela está bem maior. Ela ficou com essa imagem da esquerda, o que aconteceu? Então ela ficou com uma cabeça pequena e o corpo. Tá vendo que nessa blusa ela não marcou cintura, isso que acontece, a pessoa tem curva, aí a pessoa botou uma roupa que é um pouco mais reta, que não segue essa curva, ela vai ficar como se fosse nessa imagem aqui da esquerda, ela fica maior, né? Amplia mais, porque você tem 2 pontos e como se fosse um triângulo, 2 pontos como se fosse um triângulo, mas se você botar entre em cima e embaixo, você vai ficar um quadrado, pode-se dizer. Então, deu mais volume, além de ser claro, ficou maior. E ela também tem busto, então aumentou mais ainda. Então, perceba que essa parte do meio acabou aí fazendo com que ela fique maior ainda. E ela ficou mais achatada, ficou com as pernas menores, menor aqui. Então, ela ficou uma coisa mais... não ficou com tanta definição como a gente já percebe aqui nessa imagem da direita. Essa imagem da direita aqui, a gente vê que ela está completamente... É um branco não tão claro quanto aquele lá. Já não tem aqui essa combinação de preto e branco que faz um alto contraste também. Mas na imagem da esquerda você só olha para a blusa e depois você vai para a bolsa, depois para baixo. Por último, você vai prestar atenção no óculos dela. Praticamente você não presta atenção no rosto. E perceba como também não deu definição, pescoço, tudo ficou uma coisa só, com o cabelo, não tem essa divisão. Não é o que acontece, a gente não dá direito. Da direita você já vê definição, já vê o cabelo, vê o rosto, vê o vestido. Ela tá super alegre, tá feliz, ela tem essa coisa de gostar de brincar, então ela transparece isso também, uma pessoa acessível, uma pessoa que está sempre sorridente, uma pessoa que gosta de se comunicar. Então, essa imagem aqui que ela passa de divertida, na imagem da direita, o óculos aqui, ela fez também essa combinação, que ficou super bem, o brinco dá outro ponto de luz. Ela brinca bastante com os acessórios na imagem dela pública, que é o que ela faz. Ela é uma pessoa que faz entretenimento na TV. Então, ela lida com pessoas, ela faz entretenimento. Então, ela tem que ser uma pessoa acessível, uma pessoa aberta, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que faz brincadeiras. E nessa imagem aqui, ela transparece isso, a imagem da direita.
Na imagem da esquerda não é a mesma comunicação. Se você olhar, ela não está passando essa informação. Parece uma pessoa mais cansada, uma pessoa séria. Ela não passa essa alegria como a gente está vendo aqui na imagem da direita. Quando a gente olha aqui, então, o óculos até parece que está um pouco muito branco, mas mesmo assim, nem sempre a pessoa precisa estar seguindo as regras da sua cartela, das suas características. Ela pode estar fazendo esse jogo, se ela entender como fazer, ela pode estar fazendo isso e a gente consegue, a gente observa, a gente não fica perdido nessa imagem aqui, de olhar ela como um todo. A gente olha para o sapato, olha para a roupa, olha para o rosto, o foco volta. Ela botou a armação do óculos aqui em cima, então o foco volta. E está passando a comunicação que ela quer. Então, não precisa necessariamente estar sempre seguindo as regras, se você souber o que você usar, como usar. E às vezes, eu não quero seguir minha característica natural exatamente, assim, eu quero fazer uma outra brincadeira. Você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa que gosta de fazer algo além do estabelecido, porque isso também tem a ver com a personalidade da pessoa. Então, de acordo com a personalidade, você pode brincar também. Você não exatamente... Você entende quais são as suas características naturais, você entende como usar a seu favor, mas tem momentos, tem situações. Eu não quero estar fazendo dessa forma, eu quero usar uma outra linguagem, uma outra comunicação, que é o que ela está fazendo aqui e que ficou super bem para ela. E ficou elegante, ficou bonito, ficou divertido, ficou feminino. Aqui a gente está indo aqui nos neutros, então esse bege, um pouco rosado, seria um champanhe, uma casca de cebola aqui, que a gente acaba vendo. O vestido tá elegante, o degote tá bem, as curvas, o tipo do tecido que ela usou, tudo tá seguindo as características físicas dela. É algo que é agradável de ver, que fica bonito, que acaba aí também fazendo uma combinação com o cabelo. Mas o que acontece? O que aconteceu aqui é que a gente não vê muita definição aqui do rosto. Então, é como se seguisse pele e o vestido. Você tem essa harmonia que faz com o cabelo, mas acabou fazendo como se misturasse com essa pele aí. Então, a gente olhando aqui na maquiagem dela, novamente, aquilo que eu falei, que o pessoal gosta de fazer bastante em Hollywood, é fazer com que apareça que a pessoa está bronzeada, então aquela maquiagem, que no Brasil também o pessoal gosta de fazer, usar algo dourado. Então, apesar dela ter essa pele aí, que acaba tendo esses tons de canela, esse tom dourado, mas perceba como a pele dela acabou não aparecendo esse tom, ela ficou um pouco mais clara, e mesmo a maquiagem meio que repetiu, como se fosse um tom mais claro, um tom que repetiu a cor do vestido. Então, perceba que tem um pouco de diferença do rosto do resto do corpo. Então, essa maquiagem acaba fazendo a combinação, que a maquiagem as pessoas fazem, ou as pessoas fazem, ou as pessoas combinam roupa com cabelo, por exemplo, ou combinam maquiagem com roupa. Então, o que você quer fazer? Você quer fazer esse tipo de combinação ou você quer harmonizar tudo? Cabelo, roupa, pele, entender quais são essas características e aí sim trazer a informação da roupa e também a maquiagem usar como algo que vai acrescentar um pouco e não ser a maquiagem em evidência ou deixar você apagada, mas que traga a sua beleza mais ainda com um pequeno toque. É como se fosse... A maquiagem pode ser usada como se fosse algo... aquela cereja do bolo, como se fosse algo que desse aquele grand finale, que acaba aí fazendo com que a pessoa fique mais em evidência. Então, para isso é super importante se conhecer, entender qual é a imagem. Você não precisa estar usando maquiagem super carregada também, às vezes, dependendo da sua característica, só o batom, sabendo com uma boa base, aí você vai poder estar fazendo... se a pessoa não gosta muito de estar maquiando, mas ela pode usar apenas alguns detalhes da maquiagem, só os olhos, só a boca, fazendo uma pele
que fique mais homogênea, fazendo aquela maquiagem mais natural. Então a gente percebe aqui, comparando, que de vez em quando ela usa esses tons aqui, ela, nesse cabelo da esquerda, ela puxou mais para avermelhado. Então veja como já mudou também aquele contraste, que antes ela tinha um contraste médio. Aqui está indo para um contraste médio para baixo, o contraste dela já mudou. Então a informação aqui, que ela não fica muito, ficou como se fosse uma coisa só, tanto da direita quanto da esquerda. Cores muito neutras, muito bege, muito clara, acaba não fazendo com que ela fique tão em evidência, ela só fica mais uma pessoa, assim, não traz aquela beleza dela, a pele dela muda, principalmente a pele dela muda bastante, ela fica com a pele mais clara, perde aquela característica que ela tem daquele tom que lembra aquele calor, uma coisa mais deserto que ela tem também na pele dela como característica. E tem bastante diferença aqui nos tons do cabelo. Então, veja que já tem um certo contraste na imagem da direita. Tem um certo contraste entre pele, cabelo e olho. E diferente da imagem da esquerda. Já alterou, já tirou essa profundidade, mesmo mantendo aí dentro de um cobre, mas já tirou esse bem escuro do cabelo, mesmo com a raiz escura, mas acabou aí fazendo com que a característica de médio contraste dela baixasse mais ainda. Então ela tem que usar outro tipo de cores com combinação para que ela não desapareça. Então, gente, a gente viu aqui essa parte da parte dos neutros, o que a Oprah utilizou, que ficou em harmonia com ela, o que ficou legal aí, que tipo de branco, de preto, sei lá. A gente falou um pouquinho de contraste. E eu vou estar encerrando esse vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. Eu vou fazer a parte 2 da análise aqui, da minha reação, em relação às cores assertivas ou não da Oprah Winfrey. E se você tiver qualquer dúvida aí nessa primeira etapa e você gostou desse vídeo, não deixa de acompanhar a parte 2, mas escreve aqui no canal quais são as suas dúvidas, o que você gostaria de saber. Se tem alguém aí que você gostaria que eu fizesse aí falasse um pouco, fizesse alguma análise, alguma pessoa pública que possa ter alguma característica parecida com a sua, escreve aqui embaixo que pode sim estar virando um vídeo aqui do My Nature Color. A gente então encerra aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Até!